pessoal do Cabine Literária, tudo bem? Eu tava um pouco sem tema essa semana, não sabia bem o que falar. E aí quando eu fui pedir sugestão, sugestões pra galera do Cabine, todo mundo foi olhando e me dizer, fala da bunda da Paola Oliveira. E aí eu fiquei, meu Deus, como que eu vou falar, indicar algum livro que tenha a ver com a bunda da Paola Oliveira, ou que tenha a ver com bunda? Vou ter que indicar o erótico, vou ter que partir pra essa. Mas não, o link que eu fiz para a bunda da Paola Oliveira, vocês não vão acreditar, eu me superei ali, ó, da coisa de escolher o tema e de conseguir indicar um livro que tenha a ver com aquele tema. E não é pra maior de 18, não é um livro erótico e não fala de bunda. E a indicação da semana é Barba Ensopada de Sangue, do Daniel Galera. E vocês logo vão entender qual foi esse link bizarro que eu fiz. O negócio é... O Daniel Galera, antes de tudo, que é o escritor dessa obra, é um autor brasileiro. Ele inclusive saiu naquela lista, naquela coletânea da Granta, né, com os melhores escritores brasileiros. E o trechinho do livro dele que saiu nessa coletânea da Granta justamente é o Barba Ensopada de Sangue. E vocês logo entenderão o porquê. Pelo menos eu espero que vocês entendam o porquê. Na real, eu tenho certeza que vocês devem estar se perguntando, Barba Ensopada de Sangue? Você tá louca? Não, eu não estou louca, porque tem tudo a ver com o tema. Então, antes de mais nada, nós temos aqui o protagonista da obra que não tem nome. E eu só fui perceber que ele não tinha nome depois que eu fui indicar essa obra para um amigo meu. E eu falei, e aí o protagonista... Eu falei, cara, eu não lembro o nome dele. Peraí, abri o livro, comecei a procurar e falei, cara, o protagonista não tem nome. Isso foi genial, eu ter só percebido, só reparado nisso depois, porque na real não fez a menor diferença na minha vida, quer dizer, até fez, no sentido de que eu comecei a prestar atenção em outras características do personagem, e não no fato dele não ter nome, e não no fato do nome dele em si, sabe? As características dele me foram suficientes. E aí eu até comecei a pensar, será que todo livro não devia ser assim, ter protagonista sem nome? Mentira, mas nesse caso deu super certo. E aí a história começa com o protagonista, vamos chamá-lo assim, tá? O protagonista. Ele vai visitar o pai dele. E o pai dele está com uma arma, uma pistola em cima da mesa. E ele já chega e fala assim, pai, por que tem uma pistola em cima da mesa? E aí o pai dele vira e começa a dar uma enrolada e pergunta, já te falo isso, mas antes me fala como você tá e tudo mais. E aí o protagonista vira e fala assim, pai, eu quero realmente saber por que tem uma arma na sua mesa, mas olha, já que você perguntou, eu estou bem, eu saí até com uma mulher aí esses dias, fomos pra uma praia chamada Garopaba, nananana. Aí fala, Garopaba foi onde o seu avô foi morto. E aí ele fala, meu avô, você falou que não sabia como meu avô tinha sido morto. E aí o pai começa a contar a história super creepy, horror show, assim, super bizarra que aconteceu com o avô. E que ele desconfia um pouco se foi isso mesmo, porque ele não chegou a ver o corpo. E que quando ele chegou lá em Garopaba, a cova já tava até com grama e tinha feito uma semana que ele tinha morrido e tal. E aí o protagonista fica assim, tipo, como isso pode acontecer, sabe? Garopaba... Eu passei lá, nem sabia que isso tinha acontecido. Mas olha, aí o protagonista fala, olha, você não vai me enrolar não, cara. Beleza, eu adorei essa história do meu avô, quero saber mais, mas você ainda não me respondeu. Por que diabos tem uma pistola na sua mesa? E aí o pai fala, olha, tá bom, vai, eu vou te falar porque tem uma pistola na minha mesa. O negócio é o seguinte, eu vou me suicidar. E aí, tipo, o protagonista fala, você vai se suicidar? Você tá louco, né? Você tá de brincadeira com a minha cara. Aí o pai começa a fazer todo um discurso moral ali, de que é isso, que ele só chamou o filho pelo fato do filho ser muito cabeça, né, do protagonista ser muito cabeça, e ele precisava de alguém de confiança para levar a cachorra dele para tomar uma injeção do veterinário, né, assim que ele morresse, porque ele não ia conseguir fazer isso por si só, porque ele tinha muita dó, e depois que ele se suicidasse, a cachorra ia ficar sem ninguém, a cachorra era muito apegada a ele, enfim, era a melhor maneira de dar um fim a tudo isso. E até eu costumo ler um pouquinho, um trechinho no final do vídeo, nos créditos, mas eu vou precisar ler isso agora, no meio, porque faz toda a diferença. Se liguem, o que ele responde quando o protagonista, quando o filho dele fala assim, você tá de sacanagem com a minha cara, eu não vou fazer isso.
Ele fala assim, ó, olha, pensa o seguinte, imagina como seriam as coisas se tu ou qualquer pessoa tentasse me impedir de agora em diante. A encheção de saco. Eu tentando levar essa decisão a cabo e vocês tentando me impedir, sei lá como, morando comigo, me monitorando, me internando, medicando, teu irmão vindo de São Paulo, tua mãe tendo que me suportar de novo. Sei lá o que poderia ser feito, mas teria um pesadelo bizonho para todo mundo envolvido. Percebe o absurdo? Não tem nada mais ridículo do que uma pessoa tentando convencer outra. Trabalhei com persuasão minha vida toda. A persuasão é o maior câncer do comportamento humano. Ninguém nunca devia ser convencido de nada. As pessoas sabem o que querem e sabem o que precisam. Sei disso porque sempre fui especialista em persuadir e inventar necessidades e é por isso que tá cheio de plaquinha naquela parede. Não tenta me dissuadir. Se tu me convencesse a não me matar, tu me transformaria num aleijado. Eu viveria mais alguns anos derrotado, mutilado e doente, implorando por misericórdia. Isso é sério, não tenta me persuadir. Persuadir uma pessoa a não seguir o coração é obsceno. A persuasão é uma coisa obscena. A gente sabe do que precisa e ninguém pode nos aconselhar. O que eu vou fazer está decidido há muito tempo, antes de eu próprio ter a ideia. Filho até cala a boca, né, depois dessa frase. Falou, nossa senhora. E aí, depois disso, você começa a acompanhar, né, o protagonista tendo que lidar com essa situação, tendo que lidar com vendo o que ele vai fazer com a cachorra e também tendo que lidar com a história de que a ex-mulher dele se envolveu, o largou para se envolver com uma pessoa que eu não vou contar quem, e não leiam a sinopse até o final, porque na sinopse conta e eu acho sim que isso é spoiler. E ele se muda pra Garopaba, ele se muda pra esse lugar onde o avô viveu. Uma porque ele quer um pouco de paz na vida dele, ele quer viver, sabe, vivendo, simples assim. E também porque ele quer saber um pouco o que aconteceu com o avô, ele quer, sabe, assim, resolver esse mistério, porque pelo amor de Deus. Então ele chega lá e tenta fazer amizade com os pescadores, tenta fazer amizade com as pessoas, e algumas pessoas não querem falar do avô, não querem lembrar do avô, outras não lembram, outras não querem, não falam. É uma loucura, assim, aí você vai sendo, sabe, envolvida com esse mistério. E o grande lance da parada, que pra mim, assim, é o charme da obra e que tem a ver, é o link com a bunda da Paola Oliveira, é que é o seguinte, o protagonista, ele tem uma doença, desde que ele nasceu, que é basicamente o seguinte, é uma doença que ele não consegue guardar, decorar e reconhecer rostos de pessoa. Não é que nem a gente que, sabe, eu tenho uma péssima coisa com fisionomia, não consigo decorar. Não, ele simplesmente não lembra. E ele não consegue lembrar nem a cara dele, é uma coisa bizarra. E aí ele até anda com uma foto dele, onde ele vê a foto, ou então quando ele se olha no espelho, pra ele todo dia é uma novidade. O rosto dele é uma novidade todos os dias, né? E isso é muito louco, porque o livro vai acontecendo e aí toda vez que ele acorda, o protagonista, ele se olha no espelho. E ele conta pra gente o que ele tá vendo. E você como leitor, consegue ter mais participação na vida dele do que ele mesmo. Porque quando ele deixa crescer a barba, né? E aí, quando a barba vai crescendo, na descrição do dia seguinte, quando ele acorda, ele fala alguma coisa que se você tiver uma memória mínima, na verdade você nem precisa ter memória mínima, porque você vai acompanhando, você vai ficando ligada nesses detalhes, porque você sente que você tem que ajudar o protagonista a reconhecer as pessoas, né? Porque como as pessoas raramente têm nome, ele raramente fala assim para as pessoas que as pessoas estão vindo, tipo, sei lá, ele encontra alguém na rua. Ele não sabe quem é essa pessoa na rua. E aí, quando ele descreve a pessoa, você tem que se ligar pela descrição que ele tá fazendo. E é a mesma coisa com ele. Quando ele se olha no espelho e descreve pra gente o que ele tá vendo, você fala, a barba cresceu. Ontem aconteceu não sei o que, acho que por isso que ele tá com olheira. Ai, porque não sei o que. E aí, a mesma coisa com a história dessas pessoas que ele vai encontrando. Ele vira professor, por exemplo, numa academia, se eu não me engano, de natação. E aí é muito bizarro, porque ele tem que contar pra todo mundo que ele tem essa doença pra não causar ali todo um burburinho, porque você imagina, você tá passando pela rua, você tem encontra seu professor, você fala, ô professor, e ele vira a cara e fala, nossa, quem é essa pessoa? Porque ele não reconhece, então ele tem que contar. Mas é muito louco, porque as pessoas também não dão a mínima pra isso,
e não é pra todo mundo que ele consegue contar. E aí você mesmo vai entendendo, assim, ele vê e fala, passou uma menina por mim, e eu achei ela, sei lá, eu achei que ela era tão bonita. Aí você fala, cara, essa menina que passou aí, você não achou que era bonita não, essa menina aí é a fulana. Pela descrição dele, e isso é maluco. E uma das meninas que ele se envolve, que pra mim é uma das personagens também mais fortes do livro, que é a que ele se envolve por um longo período, né, um período complicado, bem complicado da vida dele, é uma mulher que ele reconhece, ela é garçonete, ela trabalha no restaurante, e ele costuma reconhecê-la, não reconhecê-la, mas ele costuma falar muito das pernas dela. E quando ele cruza com ela na rua, e ele não fala pra ela no começo dessa coisa que ele tem, né? Ele fala assim, porque uma mulher com pernas estonteantes passou, não sei o quê. E aí você fala, caraca, é ela. E tudo, assim, tudo, em qualquer momento do dia, se tiver rolando uma festa e ele conta das pessoas, isso é maluco, você consegue saber qual personagem está em cada lugar só pela descrição dita pelo protagonista, sabe? E isso pra mim, assim, ultrapassa a questão da história em si, que já por si só já é maravilhosa, sabe? Mesmo que a história não fosse maravilhosa, esse dado já ia ter me conquistado, assim. E é esse o link com a bunda da Paula Oliveira, porque o tempo todo mundo falou assim, se eu visse a bunda da Paula Oliveira em qualquer lugar, eu ia conseguir reconhecer que é ela, toda essa história e tal. Então eu fiz uma brincadeirinha aqui, fiz um link com um protagonista, com um personagem que só reconhece as pessoas, quando reconhece, pela aparência física que elas têm, mas não do rosto, né? De corpo, de jeito. Isso é muito maluco também. O jeito que ele descreve das pessoas, ele consegue lembrar quem elas são, assim, tipo, coçou o cabelo e deu uma piscadela, sei lá. Tudo assim com ele, tudo, e você vai se apegando, né? E a cachorrinha também, eu um dia li isso numa crítica e eu nunca esqueci, porque eu também tinha a mesma impressão, que a cachorra que, enfim, né, vive com ele, e eu não vou contar exatamente o que, mas assim, ela é tão presente no livro todo, que desde o Vidas Secas, que eu já indiquei aqui pra vocês, que eu não via uma cachorra ser um personagem tão forte, né? Desde o Vidas Secas, quanto no Barba Ensopada de Sangue, assim. Eu li isso numa crítica e eu fiquei, cara, é verdade, né? Desde da baleia lá, pra quem já leu Vidas Secas, pra quem não leu, leiam e vejam a minha crítica também, vejam a minha indicação. E ela é tão importante nesse livro todo, ela representa tanta coisa, sabe? E assim, gente, o livro é grande, ele tem 400 e pouquinhas páginas, ó, 422 páginas. Não é enorme, mas é um livro grande e que tem muita história, né? Muita história mesmo. Tem esse mistério do avô, tem essa coisa do que aconteceu com a ex-mulher do protagonista, tem essas aventuras do protagonista pelo fato de ele não reconhecer o rosto das pessoas, tem a história do pai, tem ele tem uma péssima relação com a família dele, o protagonista, né? Com o pai era menos pior, o irmão dele é muito difícil, enfim, e o livro também começa de uma maneira, antes de falar do pai, antes de ir naquela parte, né, do protagonista com o pai, começa com uma cartinha pro leitor de um personagem que a gente não sabe quem é, porque não é assinado. Então ele já começa falando de uma coisa assim que é quase um spoiler, mas é genial que esse spoiler aconteça porque você fica esperando que ele aconteça, né? E eu não vou contar o que, porque é uma carta muito, muito bonita de se ler e de se raciocinar e de ficar esperando por ela. E basicamente é isso, quanto mais eu falar, mais spoiler eu vou dar. É um livro que me marcou, é um livro que me tocou, eu já tinha feito a crítica em texto desse livro e eu tinha que falar dele um dia, né, em vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sempre acho que eu falei pouco, mas quando eu vou ver já tem 50 minutos que eu falei. E é isso, gente. Comentem aí embaixo se vocês já leram, se vocês gostaram, se vocês se interessaram. E mais se vocês gostaram desse link que eu fiz, né, pra não deixar passar um tema que não foi nada batido, né? Só comentaram sobre isso mesmo essa semana. Foi impressionante, né? E eu espero que esse link, né, tenha servido também pra sabe,
Pra gente tentar parar de colocar as pessoas só como corpo, né? A não ser que você tenha uma doença que nem o protagonista, que você simplesmente não consegue reconhecer o rosto dela. E é isso. Um beijo e até semana que vem. Tchau! Meu Deus, como que eu vou falar da bunda da Paola Oliveira? Da tal bunda da Paola Oliveira. A bunda da Paola Oliveira? E sim, o tema dessa semana é a bunda da Paola Oliveira.